Vivemos numa época na qual a maior urgência que eu vejo na igreja é o resgate da mente cristã. Este é o meu assunto hoje. Sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Eu tenho recebido pedidos de vários jovens sobre o que devem fazer para se prepararem para o ministério. Se devem seguir uma carreira secular e depois fazer seminário, se devem ir logo para o seminário ou para uma escola bíblica, porque afinal de contas querem dar 1000% da sua vida para Cristo, ou acham que Cristo vai voltar a qualquer hora e nós não temos tempo para fazer absolutamente nada senão pregar o Evangelho. Infelizmente, grande parte dessas comunicações são recebidas com uma certa tristeza da minha parte, porque eu estou vendo que pessoas não sabem se expressar claramente. As frases são seguidas sem pontuação, sem caixa grande, caixa alta, caixa baixa e até com palavras fundamentais, básicas, sendo escritas erradamente. Deixa eu só dizer uma coisa, eu não quero ofender ninguém aqui hoje, longe de mim. E também reconheço que português é a minha segunda língua. Eu fui alfabetizado em inglês. Eu sou de ascendência canadense e americano, mas moro no Brasil há 60 anos, então quase minha vida toda. Mesmo assim, mesmo tendo estudado a língua, mesmo tendo uma esposa brasileira, filhos brasileiros, netos brasileiros e eu mesmo ter me naturalizado brasileiro, eu reconheço que em momentos de cansaço ou emoção e até no dia a dia, até aqui no programa, às vezes eu ouço meu programa e essa concordância não bateu, não... Enfim, eu tenho esta dificuldade que para mim em português, embora estudado, trabalhado, há 40 anos ministro em português, eu reconheço que eu tenho falhas na minha maneira de falar, erros que são corriqueiros para o estrangeiro, são normais. Mas nós vemos hoje, voltando ao assunto então, eu não quero ofender ninguém, mas há pessoas que claramente não sabem falar ou usar e empregar corretamente a língua portuguesa. Isto nós vemos por toda parte. Pessoas estão recorrendo a emojis no seu telefone ou a abreviações que acabam se tornando a maneira normal de se escrever certas palavras que são francamente escritas erradamente. Os emojis são... Eu sempre achei que era a morte da língua portuguesa ou inglesa ou qualquer língua, não é? Ou nós vemos textos curtos nos quais pessoas tentam resumir bem um pensamento, mas não resumem bem. Apenas falam alguma coisa pela metade. E nós estamos nos tornando pessoas que não se comunicam claramente, não se expressam de uma maneira robusta, clara. Por quê? Porque faltam 3 coisas. Primeiro, falta gramática. Pessoas não sabem escrever, não sabem o significado de palavras. Usam palavras que são lançadas à torta direita pela mídia ou por tuiteiros ou influenciadores e não sabem nem do que se trata, não sabem o significado, nem sabem escrever as palavras corretamente. Falta gramática. Segundo, falta como empregar essas palavras de uma maneira lógica. Falta uma lógica, falta uma maneira correta de pensar. Sem gramática, você não vai saber pensar direito. Então, falta lógica. E, finalmente, falta a capacidade de expressar um pensamento lógico, onde A segue para B, B segue para C e finalmente chegamos a uma conclusão, ou 2 mais 2 é igual a 4. Hoje em dia não se pensa mais assim. Quando você lê as velhas obras sobre lógica aristoteliano, você vê que a maioria das obras de lógica acabam discursando de uma maneira quase matemática. 2 mais 2 é igual a 4, né? A lei da não contradição, desculpe. Fugiu por um instante, né? Então, o que nós vemos hoje em dia são muitas pessoas na internet que militam em favor de coisas que não compreendem, usando frases que não compreendem ou que expressam muito mal ou pela metade uma ideia sem realmente conseguirem passar. E aí acaba sendo assim, patadas para lá e para cá, frases, fascista,
coxinha, comunista reformado. Sim, 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 porque muitas pessoas falam de... Eu escrevi um livro para tentar explicar o que é um reformado e, no meu caso, um pentecostal reformado. Mas como é que eu fiz isso? Comecei escrevendo capítulos que definiam bem as palavras, porque nem as palavras a gente sabe usar direito, não é? E o que acontece? Quando você tem pessoas que formam esses conceitos, não formadas, para dizer a verdade, ou apenas pegam frases feitas, elas se tornam diletantes, ou seja, pessoas que se deleitam em ideias que não compreendem. Defendem com unhas e dentes causas que não têm a menor ideia. Às vezes eu até entro na internet e faço uma provocação, tipo, como é que se salva as baleias? Ninguém sabe. Como é que se salva uma baleia? Não, pensando no meio ambiente. Mas nem reciclar direito as pessoas fazem. Então usam essas frases, defendem essas coisas, mas não estão dispostos a fazer o que seja para defender o bom uso dos recursos do nosso meio ambiente. E quando se fala em teologia, meu Deus, o que se mais vê são pessoas que compreendem pela metade, ou que simplesmente dizem, na minha teologia é que nem uma McAllister, ou eu sou que nem a Malafaia, ou eu acho que o Fábio sabe do que está falando, e vão citando um e outro, e quando aí chegam para mim e dizem, bispo, o que eu tenho que fazer para me formar pastor? Como é que eu faço isso? O que você acha que eu devia fazer? Primeira coisa que eu acho que deveria fazer é fazer um bom curso de português. Tem que saber falar a língua. Tem que saber fazer uma leitura crítica, que quer dizer o seguinte: você lê um texto e sabe o que o texto diz, o que ele diz, o que ele quer dizer e o que ele quer dizer na sua vida. É assim que a gente estuda a Bíblia. O estudo indutivo da Bíblia é ler a Bíblia, perguntar, ok, o que o texto diz, o que o texto quer dizer e como é que esse texto se aplica a mim. A maioria das pregações são sobre isto. É entendimento e aplicação. Qualquer pregação expositiva é apenas uma explicação mais profunda, mas segue as mesmas regras. Então, se você quer se preparar para o ministério, você tem que saber falar a língua. Infelizmente, o sistema educacional do Brasil está falido, é fruto do Paulo Freire, essa desconstrução terrível, que criou um monte de semi-analfabetos formados com até bacharel e mestrado. São pessoas que apenas são militantes, que não pensam, não raciocinam e não sabem ler um texto criticamente. Pior é que se acham educados e ainda ficam repetindo frases de pensadores como se soubessem alguma coisa. Eu lamento isso. Mas se você quer se preparar para o ministério, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um curso muito simples de leitura, aprender a língua, falar direito, sabe? Esse negócio de Cristo salva os problemas da vida, eu não quero menosprezar pessoas simples, eu não acho que essa seja a questão, não é isso, não é? Nós não temos que ser elitizados e ser pessoas assim, das altas, né? Ter mestrado, doutorado, seria bom, mas não precisa ter. Cristo pregou para os pobres, ele pregou de uma maneira muito simples, embora fosse a pessoa mais inteligente que já andou sobre a face da terra, ele pregou para pessoas muito simples, falando de ovelhas e pastores e de videiras e de coisas muito, muito simples, mas as grandes ideias não precisam ser confabuladas, são ideias que se traduzem de uma maneira muito simples. Bom, um dos grandes desafios da igreja, eu acho que é levar pessoas de volta a aprender a falar corretamente, de uma maneira simples, de uma maneira clara, uma lógica, uma retórica, não é? Bom, esse é um desabafo. Como eu disse, me desculpe, eu não quero ofender ninguém, mas eu tenho que falar isso. Agora, deixa eu acrescentar uma coisa. Eu não uso qualquer tipo de mecanismo vendido pela internet para promover, nem meu programa de YouTube, nem aqui no podcast. Nós não usamos isso. Há sistemas que você pode comprar, que você pode pagar para angariar seguidores. Eu não faço isso. Mas isso também quer dizer que se você achar que esse programa tem mérito, fala com outro colega, fala com outro pastor. Olha,
Macalister está acrescentando alguma coisa. Ou um seminarista, fala para alguém. Me ajude, eu estou fazendo o que eu posso aqui, mas eu não vou fazer não vou me envolver nessa corrida para número de seguidores. Mas se você achar que tem mérito, então compartilhe com alguém. Eu também estou à disposição, caso você precise de oração, fizer um contato, pode mandar seu e-mail para mim. Meu endereço é podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no E. podcast.caféespiritual@gmail.com. Ou pode entrar na minha página do Facebook, que é Walter Robert McAllister Jr. Bom, toda segunda e quinta procurarei estar de volta com uma nova edição desse programa feito para pastores, seminaristas e as suas famílias. Eu me despeço, Walter McAllister, Bispo Primaz da Igreja Cristã Nova Vida, desejando a você um dia excelente e que Deus te abençoe rica e abundantemente.